Boa noite a todos. Meu nome é Patrícia. Capítulo 7. O que entendemos por pobres de espírito? Antigamente, na época de Jesus, antes, se entendia por pobre de espírito aquelas pessoas que não tinham estudo necessário, que não tinham uma religião, que não tinham boas condições de moradia. Isso queria dizer que eles não eram agraciados por Deus, que Deus não os enxergava, não eram abençoados. Então eles eram os pobres de espírito. E a gente até hoje, eu já escutei essa expressão, não sei se vocês já escutaram, quando a gente quer se referir a uma pessoa que a gente não gosta, que tem defeitos, que tem problemas, a gente fala, mas fulano é muito pobre de espírito. E quando Jesus veio, ele mudou completamente esse pensamento. E causou um grande rebuliço na época, porque ele não tinha estudo, ele era o filho de um carpinteiro, ele era um ninguém, não tinha religião e chegou se dizendo o filho de Deus. E ele veio modificar o conceito de pobres de espírito. Na verdade, bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. Já começando por aí, o que é o reino dos céus? Na verdade, o reino dos céus, ele não é um lugar na espiritualidade, ninguém vai para determinado para o reino dos céus. É um estado de espírito o reino dos céus, é a felicidade, é a alegria das pessoas que fizeram o bem, que ajudaram o próximo. Essa é a graça do reino dos céus. E aí a gente se pergunta, o que é a humildade nos dias de hoje? Aonde a gente encontra a humildade? Na verdade, as pessoas confundem um pouco a humildade com a pobreza. Não é raro a gente ver alguém se referir a uma pessoa pobre. Ele é muito pobre, ele é humilde. E nem sempre a gente encontra na pobreza a humildade. Nem sempre a gente encontra na riqueza a humildade. Mas ela existe nos dois lados. Ela não escolhe a direita ou a esquerda. Todos nós temos no coração. Agora, se nós vamos utilizar esse sentimento, se nós vamos sentir, é outra coisa. A humildade, ela é o amor incondicional. Ela não espera nada em troca. Quando tu ajuda o teu próximo, tu não espera nem a compreensão dele, porque não existe a necessidade. Tu faz porque tu encontra afinidade, reciprocidade. Tu quer ajudar. É o amor ao próximo. E às vezes, quantas vezes a gente se encontrou numa situação em que a gente para e pensa, Pai, por que eu? Por que comigo? Por que isso aconteceu? Neste momento, numa frase tão pequena, a gente demonstra o nosso egoísmo. Porque pode acontecer com os outros, mas não pode acontecer com a gente. Porque essa preferência. A humildade, ela segue pelo caminho do meio, no equilíbrio. E é isso que a gente precisa tentar na nossa vida. Em primeiro lugar, a gente precisa se conhecer. E a pergunta é, nós nos conhecemos? Nós realmente sabemos quem somos nós? Porque o que a gente demonstra aos outros, e às vezes até a nós mesmos, é uma coisa. Mas lá no íntimo, a gente sabe realmente quem a gente é. Porque às vezes alguém nos chama de orgulhoso ou de egoísta e a gente se ofende. Em algum momento a gente fez isso, a gente foi, ninguém é santo. A gente não é perfeito, senão a gente não estava aqui, a gente estava no mundo superior. Né? Então, quem somos nós?
No mundo que a gente vive hoje, que é rede social, e eu sempre falo isso, eu sempre penso nisso, porque as pessoas precisam da aprovação dos outros, porque todo mundo posta tudo. Eu vou na esquina, eu vou postar, tiro foto dos meus filhos, eu estou expondo a minha família. Eu fui em alguma festa, eu vou postar. Tudo é um post. Tudo que tu faz na vida. Comprei um sofá, eu estou postando. Não que não se possa fazer isso, mas tem que ter um equilíbrio. Porque as pessoas precisam fazer coisas para receber o like, a aprovação dos outros. E aí a gente se pergunta, será que toda a vida que está lá exposta, ela é verdadeira? Ela acontece? Porque hoje eu tenho adolescentes em casa. Meus filhos já são mais adultos até do que adolescentes, mas várias pessoas, vocês que estão aqui, eu acho que têm adolescentes em casa. E aquilo ali é uma fixação. E eles vão se inspirar, eles vão ver, e até os adultos fazem isso, em pessoas que eles não conhecem, que eles nunca viram, que eles não sabem se aquela vida que está sendo colocada lá é verdade. E isso causa uma infinidade de transtornos. Os nossos jovens hoje, a taxa de suicídio é enorme. Psicólogo é a profissão da vez, psicólogo e psiquiatra, porque todo mundo precisa. Porque hoje se perdeu o rumo, se perdeu o que é o certo e o que é o errado. A gente precisa trabalhar para aceitar o que é errado como certo. E quando a gente deita a cabeça no travesseiro de noite, é aquela hora que a gente relaxa, que a gente descansa. E aí vem os pensamentos de tudo. A gente, nessa época de transição planetária, que está existindo toda essa mudança, eu não sei se acontece com vocês, mas eu ouço muito. Coisas de anos e anos e anos as pessoas começaram a buscar. Problemas lá de trás que não foram resolvidos. Coisas pequenas. E elas começam a relembrar. E aquilo de alguma maneira vai machucando, vai cutucando. É o pedido do universo para que a gente resolva, porque está na hora da gente acordar. Está na hora da gente resolver. Está na hora da gente saber quem a gente é neste espaço, nessa época em que estamos vivendo. Então, quem somos nós? As pessoas vivem meio que condicionadas. Tem uma história, eu gosto muito de histórias porque eu acho que a gente se identifica melhor com as situações. É a história do elefante que passa uma vida inteira sofrendo maus tratos num circo. Eles dizem a hora de comer, a hora que eles querem dar água, o exercício que ele tem que fazer, o que ele tem que mostrar para o público, tudo. E ele está condicionado a todos os dias, há anos e anos e anos da vida dele, fazer aquilo ali. Por que ele não foge? Porque ele está amarrado num toquinho, enterrado meio metro da terra e uma cordinha. E ele não sabe de toda a força que ele tem para não aceitar aquilo. E nós meio que estamos assim, nós estamos condicionados com o dia a dia, com o que vai se apresentando, com o que vão nos apresentando, com todas as mudanças, com toda a correria, com tudo que vai acontecendo. E é uma coisa atrás da outra, é guerra, é doença, é roubo, é suicídio, tudo aumentando, tudo extrapolando. E a gente está fixado naquilo. E a gente deve olhar mais para o nosso interior. Nós precisamos hoje nos conhecer. Conhecer quem está do nosso lado, quem é a nossa família, quem é o nosso próximo. A gente tem que ser só um pouquinho egoísta e cuidar da gente, do que nós temos aqui dentro. Nós somos preciosos e nós somos iguais perante Deus. Porque a humildade, ela contém isso. Não tem diferença. Somos todos iguais, trabalhando para o crescimento e para a evolução. André Luiz, que vocês devem conhecer do filme Nosso Lar,
ele disse num livro, se nós soubéssemos o quanto o nosso corpo se beneficia quando nós temos pensamentos nobres, nós viveríamos com os bons pensamentos. E se nós soubéssemos o quanto o nosso corpo sofre e quantas células morrem quando a gente briga, quando a gente discute, por coisas pequenas, por coisas mínimas, quantas células morrem. E a agressão que nós estamos fazendo com o nosso corpo, nós jamais brigaríamos. Naquele momento de raiva, a gente ia seguir o conselho de Chico Xavier. Vamos encher a boca de água para não falar, até se acalmar. Porque a gente se arrepende do que a gente diz. Pode ser verdade ou não, mas a gente se arrepende. Quando a gente vai embora daqui, que a gente deixa essa terra, a gente leva com a gente todas as consequências das nossas atitudes e dos nossos pensamentos para com o nosso próximo, com a nossa família, de tudo que nós fizemos aqui. A gente tira o invólucro, o peso, que é a carne e o corpo. Mas a gente segue o nosso caminho. E a gente leva todas essas sensações. Então, se a gente cuidar um pouquinho melhor do que nós temos aqui, do que nós somos aqui, talvez a gente minimize a nossa chegada do outro lado. Talvez ela não seja tão impactante. Porque é bom a gente ver filmes e a gente ler e a gente entender. E o Espiritismo nos mostra isso. Todos nós temos chances de melhorar. Como diz o Haroldo Dutra, né? A vida é um banquete. A gente tem uma vida inteira para se servir de tudo que ela nos oferece. A vida é um mar de possibilidades, mas a gente precisa entender e ver essas possibilidades para poder vivê-las. Não existe refeição de graça. A gente passa pelo banquete se servindo de tudo. De amor, de afeição, de caridade, de gratidão, de ciúme, de inveja, de egoísmo, de raiva. E ao longo do tempo, a gente pode limpar o nosso prato e trocar o tempero. Em vez do ciúme, da raiva, a gente bota um pouquinho mais de amor. A gente tem como fazer isso, mas a conta lá no final vai ter que ser paga, porque sempre fica um farelinho de tudo que a gente colocou ali. Então vamos pensar um pouquinho mais do que a gente está realmente se servindo nessa vida. Porque às vezes são sentimentos que só nos atrapalham. Como a inveja. A inveja, Chico Xavier nos falou o quanto ele tem medo. Ele revelou como ela é feia, como ela é destrutiva, ela é escura. Todo mundo perguntou, mas Chico, por que você tem medo da inveja? Ele, porque vocês não estão vendo o quanto ela é destrutiva e pesada. Vocês teriam medo se vocês vissem. Porque ela atinge a pessoa que emana e ela atinge a pessoa que foi para quem ela enviou. E às vezes é sem querer. E essa história de inveja branca. Não existe cor. Inveja é inveja, é um sentimento. Os nossos irmãos espirituais já nos alertaram. A inveja, as pessoas que nos invejam, elas não invejam o que a gente tem. Elas invejam quem elas acham que nós somos. É algo muito maior. Então, todo cuidado é pouco. Orai e vigiai. Isso é permanente na vida toda. A gente pode até fraquejar, mas a gente pode se erguer e refazer.
no final a gente pode sim minimizar a conta. E a raiva e o ódio, já foi comprovado cientificamente que isso nos traz doenças. O câncer, uma das causas do câncer, principalmente o de pulmão, foram feitos estudos, foi comprovado que uma das causas é a raiva, é a mágoa, é o ódio que é contido. Por que a gente carrega tudo isso? Não seria tão mais fácil o perdão? Mas é difícil perdoar. A raiva é um peso que a gente carrega no nosso corpo sem necessidade, porque a gente está carregando o peso das atitudes dos outros. É difícil a gente se despir disso tudo? Claro que é. Não é fácil perdoar, mas a gente não precisa fazer isso de uma vez. A gente pode ir nos condicionando por pensamentos para alcançar o perdão. Tu não precisa esquecer o que a pessoa te fez. Tu não precisa conviver com a pessoa. Tu não precisa ter uma relação de voltar a ser amigo, de andar ao lado da pessoa. Tu só precisa deixar ir. Como se fosse fácil. Mas a gente sabe que tudo na vida é uma chave. Em algum momento da vida tu vai ter o gatilho e tu vai conseguir girar essa chave. E tu vai conseguir simplesmente deixar ir. Eu sempre digo, a raiva é um presente e o ódio que tu não precisa aceitar. Está no teu coração. Tu não é responsável pelos atos dos outros. Tu é responsável pelo que tu vai sentir com o que estão te mandando, com o presente que estão te dando. Então não é necessário que a gente aceite esse presente, que a gente carregue esse peso. Quando eu estava fazendo o meu curso de palestrante, a última prova que a gente tinha para fazer a palestra eram temas que nos eram dados. O meu caiu: amai os vossos inimigos. E eu rebolei para conseguir fazer uma palestra. Eu treinei, eu tentei, eu estudei e eu desisti. No dia da palestra, eu mandei uma mensagem avisando que eu não ia conseguir cumprir, porque eu não conseguia, eu tinha a quem perdoar. E como que eu ia vir aqui na frente falar com as pessoas e falar de perdão se eu não conseguia perdoar? E foi aí que a minha chavezinha virou. Porque eu tive amigos, que eu tive pessoas que conversaram comigo e que me deram a confiança de que eu poderia encontrar isso, que nada é de uma hora para outra. A gente não vence batalhas num dia. A gente vai fazendo pequenas lutas até a batalha final. E se a gente for perseverante, a gente consegue chegar lá e ter a vitória. E precisa de fé. Eu consegui fazer isso mais ou menos. Eu consegui fazer minha palestra, me formei, mas foi difícil a parte do perdão. Mas eu consegui a primeira parte, que foi deixar ir. E o resto eu estou trabalhando até hoje. A gente não deseja o mal quando se pensar no que te fizeram, no que te atingiu, no que te magoa. Tenta não pensar com raiva e com ódio. Tenta não lembrar como algo que te fere, mas algo que a pessoa fez que está ferindo a ela mesma. Entrega, confia. Deus sabe melhor do que a gente o momento certo de fazer tudo. Deus é justo e se a gente tem fé, a gente acredita nessa justiça. Então a gente precisa entregar. Não é fácil, principalmente se é de alguém próximo. A dor é muito maior.
Mas a gente é muito maior que isso e a gente consegue superar. A gente consegue melhorar. E aí tem o orgulho também. Inveja, raiva e ódio e orgulho são os 3 sentimentos mais destrutivos que nós podemos ter. E o que a gente fala do orgulho? O resumo do orgulho é que ele nos afasta de Deus. Ponto. Se conhecer uma pessoa orgulhosa, perguntar para ela quem é Deus na tua vida, ele vai te retrucar. Quem é Deus? Porque, infelizmente, o orgulhoso, ele não é melhor do que ninguém, porque não existe ninguém melhor que ele. Então, ele acaba resumindo e colocando para ele todas as glórias. Eu tenho isso porque eu trabalhei, porque eu venci, porque eu conquistei. E seria justo a gente não ter orgulho do que a gente conquista. Claro que a gente pode ter orgulho, mas a gente tem que ter a certeza de que a gente conquistou de coração limpo. A gente não precisou pisar em ninguém, a gente não precisou enganar ninguém. A gente trabalhou e a gente venceu, a gente conquistou. Aí sim, é um orgulho de coração. Estar orgulhoso não é ser orgulhoso, é muito diferente. Tem uma passagem de Chico que ele recebeu diversos espíritas na cidade dele, e eles foram caminhar para conhecer a cidade, para ver como era o trabalho do Chico. Eles estavam andando por uma calçada, quando do outro lado eles avistaram um mendigo, remexendo o lixo, remexendo tudo que tinha ali, todo mal vestido, um cheiro ruim. Chico ficou parado, os outros também pararam e ficou olhando. Aí Chico atravessou a rua, conversou com o mendigo, trocou algumas palavras e voltou. Quando ele chegou, uma das pessoas disse para ele: que triste, não é, Chico? Um rapaz ter desperdiçado a encarnação dele, a chance que ele teve na vida. E ele virou mendigo, ele não aproveitou, se tornou um irmão inferior. Chico olhou para ele: meu irmão, eu atravessei a rua fascinado pela luz que aquele irmão emitia. Ele é um espírito superior em sua última encarnação aqui na Terra, e ele escolheu vir com essa prova. Então a gente entende aí como a gente se engana com as pessoas, como a gente não tem a mínima ideia de quem está à nossa frente, de quem é nosso companheiro, de quem é nosso amigo, de quem faz parte da nossa família. A gente não tem ideia. Assim como tu pode estar na rua e tu pode ignorar alguém que está te pedindo alguma coisa, te pedindo uma ajuda, pode ser que lá no passado ele foi alguém importante para ti. Às vezes a gente sente uma certa... Como é que eu posso dizer? Não sente afinidade com alguém que a gente conheça. A gente sente um certo antagonismo, não simpatiza, não dá certo. O nosso espírito tem uma lembrança. A gente, graças a Deus, Deus nos deu de presente o esquecimento. Mas a gente sempre tem uma pequena lembrança, um sentimento, porque energia é tudo. E a gente sente algo pelo nosso irmão, pelo nosso familiar. Quantos irmãos nossos de sangue que a gente não consegue
ter um bom companheirismo, não consegue o afeto que normalmente os irmãos teriam, ou por um pai, uma mãe, um marido. Às vezes a gente perde a chance de desatar um nó por egoísmo, ou a gente vai empurrando para depois os nossos problemas. Depois eu resolvo com fulano, depois eu me acerto. Às vezes, numa simples conversa, tu pode desatar um nó de vidas passadas. Tu já veio com a tua mãe, ou com teu pai, ou com teu irmão, com teu familiar, com teu marido, teu filho, para que esse laço de amor pudesse facilitar. Mas a gente deixa para depois. Na próxima eu resolvo. Mas será que na próxima a gente vai ter a mesma chance que a gente vai ter, que a gente está tendo agora? Será que a gente vai reencarnar, a gente vai vir na mesma família para poder fazer esse acerto? Será que a gente vai vir na mesma cidade? Será que a gente vai vir na mesma situação social que nos possibilita fazer isso? Talvez não. Então talvez seja melhor a gente começar a repensar e fazer os pequenos acertos. Começar a caminhada do perdão. Começar a olhar mais para nós, porque nós estamos realmente sentindo, e começar a ter uma visão de quem nós temos à nossa volta, de quem está com a gente, de quem está ao nosso lado. O processo reencarnatório é algo muito planejado, é um projeto de vida de cada um. É feito um acerto com o pai, com a mãe, quem vai ser o irmão, as pessoas que vão cruzar o teu caminho, quem vai ser bênção, quem vai ser lição, não importa. Todos vão contribuir para a tua evolução, de uma maneira ou de outra, seja por bem, pelo mal, pelo amor ou pela dor. Todos vão contribuir. E para arrematar tudo isso, a gente recebe o esquecimento. Eu ouço muitas pessoas me dizerem, mas se eu tivesse a chance de saber quem eu fui, o que eu fiz para o fulano, o que o fulano fez para mim, eu podia entender melhor o que está acontecendo. Mas e se tu soubesse? Se tu matou toda a família do teu irmão? Se o teu irmão que está ali do teu lado matou toda a tua família? Será que a gente ia conseguir conviver com isso? A gente ia conseguir aceitar? Ou será que aquele pai não foi um grande amor da tua vida? E hoje ele veio para te mostrar o que é amor de família. A gente não sabe o que a gente fez, e é uma bênção isso. A gente deve agradecer, porque é tudo feito para a nossa evolução. Então, se a gente soubesse o que aconteceu, quem a gente foi, por que aquela pessoa está cruzando o nosso caminho, ia piorar a situação. Talvez a gente não conseguisse fazer metade do que a gente veio fazer aqui. E tudo é encaminhado. É feito um processo certo. Tu tem este caminho para trilhar. Às vezes a gente não faz isso. Normalmente a gente não faz isso. A gente faz assim. A gente vai desviando, desviando, desviando. Muitos conseguem chegar na reta final. Outros não conseguem cumprir. Porque lá embaixo, bem lá embaixo, uma letrinha bem pequenininha, está escrito livre-arbítrio. Então, tudo pode ser planejado. Tudo. Menos as tuas escolhas. Quando tu estiver aqui encarnado, na carne, tu vai esquecer o teu propósito espiritual. Talvez conserve no teu coração. Todos nós conservamos, mas a gente precisa lembrar, a gente precisa ver as possibilidades. Mas talvez a gente
não queira. E a gente faça escolhas não baseado no espírito, mas baseado na carne e na emoção do que a gente está sentindo. E aí complicou todo o plano que foi feito pra gente. E aí às vezes a gente para e pensa, mas por que eu queria tanto? Por que aconteceu tal coisa? Será que eu não sou merecedor? Ou eu sou merecedor de tudo isso? E por que não aconteceu? Talvez numa simples escolha a gente tenha gerado um grande mal entendido, um grande mal para a nossa vida. Que foi o que aconteceu com João Batista, primo de Jesus. No plano dele, não estava morrer por decapitação. Mas, infelizmente, em um dado momento, ele não conseguiu se conter. E ele esbravejou contra Salomé. E ele trouxe para ele a inimizade, ele trouxe a mágoa, ele trouxe o ressentimento e ele trouxe a vingança. E isso aconteceu. E a espiritualidade não pode, às vezes, conter tudo. É uma opção, é uma escolha. Então, mais uma vez, a gente tem que pensar quem nós somos, o que nós queremos de verdade enquanto nós estamos aqui. Dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos. Mas talvez a gente seja a média das 5 pessoas com quem nós temos uma maior afinidade, o que é muito diferente. O universo é energia. Nós somos energia. Então, quando nós nos conectamos e atraímos uma determinada vibração, nós estamos ressoando, nós estamos combinando, nós estamos criando a afinidade. O pensamento tem uma força enorme, porque ele é baseado nos nossos conceitos, nas nossas crenças, nas nossas ideias. Então, o nosso emocional, ele conta muito. Ele tem um peso maior que o do intelecto. Então, a gente tem que cuidar o que nós pensamos e o que nós sentimos, porque é o que nós atraímos. Aí a gente ouve muito também: o que eu procuro está à minha procura. Será? Será que o que eu procuro está à minha procura? Eu acho que tem controvérsia aí. Porque a gente tem que contar, assim como o plano reencarnatório tem o asterisco lá do livre-arbítrio, que ele não pode contar, nós temos a nossa emoção. E nela entra a autossabotagem. Às vezes a gente quer uma vida saudável, mas a gente come errado, a gente não faz exercício. Ou a gente tem uma regra, não, eu faço tudo regradinho, tudo certinho, mas eu vivo arranjando uma desculpa para pular fora dali. Eu quero uma vida de bem-estar, mas eu sou estressada, eu sou irritada, a minha vida é uma correria, a minha vida é uma loucura. E de noite, quando eu paro para relaxar, eu estou exausta e aí eu penso: amanhã eu vou mudar. Não vou mais deixar isso acontecer comigo. Eu vou enlouquecer. No outro dia tu vai lá e começa tudo de novo e acaba enlouquecendo de verdade. Porque o pessoal está surtando. Ou eu quero um amor, eu quero encontrar um amor, mas eu não me cuido, eu não me amo, eu não olho para mim. Como é que eu vou encontrar alguém?
A gente dá, aí a gente recebe o que a gente transborda, o que a gente tem. Como é que tu vai dar o desamor e tu quer receber o amor em troca? A gente não planta batata e colhe milho. Não funciona, não é assim. Então, talvez o nosso pensamento nos crie o que nós procuramos. Porque o nosso pensamento é uma energia magnética que atrai e repele tudo que está à nossa volta, tudo que está em sintonia. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente atrai e com o que a gente repele. A gente vê muito nas redes sociais. Se não for para ti, joga para o universo. Já pensou que se tu faz isso mesmo, tu pode estar jogando uma chance enorme de coisas boas? Jogar para o universo, porque o universo vai te dar o que tu está dando para ele. Nada diferente. Então, como que a gente vai receber, dar uma coisa e receber outra? Não consegue. A autossabotagem, infelizmente, faz parte da nossa vida e a gente tem que estar 100% alerta. Quer ver um exemplo? Tu está bem. Acordou bem disposta. Dormiu bem, se alimentou bem, a vida está fluindo, minha situação, não tenho boleto para pagar, está tudo ótimo, tenho o amor da minha vida. Aí tu vai na padaria, tu saiu, tu encontra um amigo, uma amiga, começa a conversar. Sabe a primeira coisa que tu pensa? Ai, como é que tu tá? Vou enganar o inimigo. Ah, tô levando. Já baixou o padrão. Olha o que tu tem feito. Ah, a vida é difícil. E aí começa. E aí o outro entra na mesma sintonia. E começa a se queixar também. Daqui a pouco são duas pessoas que estavam bem felizes e estão se queixando. Tu está baixando o teu padrão, tu está atraindo e tu está repelindo. Tu entrou na vibração do outro, o outro entrou na tua vibração. Autossabotagem. E a gente estraga o que estava tudo tão bem na vida da gente. A gente não precisa sair contando tudo. O que os outros não sabem, os outros não estragam. Mas a gente pode espalhar felicidade, alegria, bom humor, bem-estar, saúde. E tu consegue fazer isso numa conversa sem te expor e sem ser negativo. Basta prestar atenção, orar e vigiar, até no momento da conversa. E aí a gente está falando do quê? De fé, de amor e de conhecimento. Esses três sentimentos andam juntos. Um não vai adiante sem o outro. Um não é maior sem o outro. Para te ter fé, tu tem que ter o conhecimento. O conhecimento é a chave, é o alicerce da nossa fé. E se a gente conhecer e acreditar, nós temos o amor com passagem livre nas nossas vidas. A gente não veio aqui para ser perfeito, para fazer tudo certinho. A gente vai errar, a gente vai tombar, a gente vai cair, ralar os joelhos e vai levantar. Mas a gente veio aqui para ser feliz e isso é fato. Gente feliz não incomoda, não tem inveja, não tem raiva, não é orgulhoso. Eles são os humildes de bom coração que ganham o reino dos céus. Então a gente pode tentar compreender que nos dias de hoje, quem são realmente os pobres de espírito e quem vai ganhar o reino dos céus, que nada mais é do que a felicidade plena. E isso a gente pode sentir. Todos nós somos capazes. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho do que eu falei.
que eu tenha conseguido tocar o coração de alguém. Pra gente que está aqui, a gente é muito feliz por estar aqui conversando com vocês, por estar levando um pouquinho de conforto, um pouquinho de ajuda. Nem sempre isso acontece, às vezes eu sei que vocês vêm aqui esperando ouvir uma coisa diferente. Mas essa é uma casa de muita luz, de muito amor. Todo mundo que está aqui está se entregando e está trabalhando para fazer o melhor por cada um. Então eu espero que vocês gostem, que vocês voltem, que vocês estejam sempre conosco. Talvez, às vezes, a gente não tenha a palavra certa para dizer, ou a gente não diga o que vocês realmente querem ouvir. Mas a nossa energia, o nosso sentimento vai ser sempre de muito amor com vocês. A vontade de ajudar e de fazer com que vocês se sintam bem sempre vai existir nessa casa. Sempre vai estar com a gente. A gente se esforça, a gente estuda, a gente lê, a gente tenta compreender o que a espiritualidade tem a nos passar, para que a gente possa passar para vocês. Isso é feito com muito empenho, com muito carinho. E a gente quer muito que vocês compreendam que mesmo se a gente não conseguir alcançar ou tocar no dia no coração de vocês, as nossas atitudes são sempre para um bem maior. São sempre para que vocês encontrem conforto aqui. Eu vou encerrar e eu agradeço muito e espero que vocês tenham uma boa noite. E eu vou